Esse ateliê de ideias tem como convidada Glenda Nicásio, aqui do meu lado, uma cineasta, por que não dizer jovem, apesar da imensa sabedoria, como se o jovem não fosse sábio, não é isso. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com Glenda já em 2 longa-metragens. Ela é diretora artística e diretora de arte também dos filmes que ela faz. E quando eu falo essa coisa de apesar da idade, você conversando ou trabalhando com a Glenda, você percebe uma pessoa muito experimentada, né? Parece que tem mais anos aí do que você diz pra gente. É a pessoa que tem um percurso, né? E aí entra a mágica da transmissão de conhecimento, né? E, enfim, os lugares secretos da sabedoria, né? Sobretudo no jovem. E Glenda vai trazer para a gente, nesse ateliê, um pensamento, né, que pode dialogar, com certeza, com as nossas pesquisas aqui dentro, né, considerando o nosso Festival Pesquisa. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Glenda, para fazer uma pequena introdução sobre ela. Pode também falar um pouquinho do festival, dessa coisa de você estar num festival de dramaturgia, né? Como é que você percebe esse cruzamento de linguagens aí, que é uma característica do Melanina, né? A gente realmente sempre traz profissionais de outras áreas de ficção para poder criar esse cruzamento. Por que não dizer essa encruzilhada, já que a gente conversou um pouquinho ali antes. Então, com vocês, Glenda Nicásio. Gente, que atenção. Tá bom? Obrigada. Que apresentação bonita, né? O outro foi muito gentil, muito generoso, como sempre. Prazer estar aqui, muito feliz. Vim muito feliz, assim, especialmente por Audrey, né? Com quem a gente trabalhou. Os 2 longa-metragens que eu fiz, junto com o Ari, que é co-diretor, que é co-roteirista, né? Dos filmes. Encontro com o Audrey foi muito prazeroso. No Café com Canela ele fez uma participação pequena, né? Que era do Paulo. Mas a gente teve um processo de conversa muito intenso. Eu lembro que a gente almoçou juntos, assim, entre um set, no meio de uma brechinha do set das gravações, a gente almoçou juntos. E aí a Audrey tinha muito questionamento sobre quem era aquele personagem, né? Era um personagem muito breve, que aparecia muito pouco, mas que a gente acreditava que aquele personagem ele se estabelecia justamente pela ausência, que a ausência dele era significativa, assim, a ausência dele era provocadora, né? Não era um personagem porque a gente tinha esquecido simplesmente, não. Era um personagem que não aparecia, mas que ele dava rastros da existência dele na vida da protagonista, né? Que era um casado com a Margarida, no caso. E aí a gente teve uma longa conversa, e aí a gente desnudou o personagem, assim, eu lembro de olhar e falar, nossa, olha, esse é o Paulo, e a gente apresentou de verdade pra você quem era o Paulo, né, porque o Paulo aparecia muito poucas vezes. E quando a gente terminou o café, a gente falou, poxa, caramba, que vontade que o Paulo fosse maior, porque a gente sentia que tinha um elo aí que tinha sido estabelecido com o Audrey, né? E aí quando chegou o William, a possibilidade de gravar com 2 protagonistas homens dessa vez, né? Era um dos protagonistas, a gente logo lembrou muito do Audrey. E acho que a Audrey acompanhou o que eu venho falar um pouquinho aqui hoje, que é falar sobre processo. Né? A palavra processo é uma palavra que é muito importante para mim, muito definidora, muito norteadora, no sentido de que as coisas não estão prontas, né? As coisas não estão dadas. E o quanto é difícil a gente aceitar isso, assim, né? Eu acho que pessoalmente na nossa vida é muito complicado a gente aceitar que estamos em processo, né? Acho que a gente tem uma cultura de que a gente tem que dar sempre as respostas, é uma cultura de marcar a alternativa correta, né? E aí parece que existe essa necessidade, existe esse hiato mesmo, assim, do momento onde as coisas ainda não são. Sabe qual é esse momento onde as coisas ainda não são, onde as coisas ainda não estão? Que momento é esse?
E eu acho que a arte pode, o cinema às vezes me ajuda muito a pensar nesse processo, acreditar nessa palavra processo como uma solução, né? No sentido de que a gente não se preocupa, não fico preocupada com o filme especificamente, fico preocupada com como eu vou construir aquele personagem, como que eu vou fazer com que o ator acredite no personagem que eu vejo, como que eu vou fazer com que o ator também enxergue, né? Enxergue para além. E aí pensar dentro do cinema, que eu acho muito bonito, da criação. Eu vou falar muito do cinema, gente, que é o lugar que eu tenho mais segurança e mais conforto de falar. Mas aí vocês podem, depois, né, a gente vai ampliando, vai fazer. Então eu vou falar coisas do cinema que vocês podem falar, mas isso acontece na dança, mas isso acontece no teatro. Mas estou falando do cinema para eu ficar mais segura aqui também, né? E aí depois cada um fala dos lugares. Mas o quanto no cinema essa coisa muito do processo compartilhado, né? Geralmente tem essa coisa com cineasta, eu geralmente não gosto de falar que eu sou cineasta, porque cineasta me dá muito essa coisa do, né, o que você é? Sou cineasta. Sabe, tipo, eu tinha acabado uma graduação, eu sou aluna da UFRB em 2010, me formo em 2014, e ali também passa, né, meu colega de turma nesse sentido. E aí a gente acabou em 2014 aí preencher qualquer formulário, né, crediário na sapataria, e era o quê? Profissão, cineasta. E aí eu falava, gente, não sou cineasta. Sou cineasta. Aí depois eu comecei, né, a gente fez um longa, fez um segundo longa, aí às vezes uns amigos brincavam, agora você é cineasta. A gente ainda não sou cineasta. Porque cineasta parece que tem um peso, e algumas pessoas até falavam, não, mas você tem que se assumir, você tem que se ver nesse lugar. Eu falava, não é que eu não me vejo nesse lugar, não é que... Mas eu sou realizadora, o meu ofício é outro, não é de ser cineasta. Porque cineasta tem uma coisa, né, não sei, eu nunca pensei em ser cineasta, não penso em ser cineasta. Porque eu acho que cineasta tem um lugar não é nenhuma sabedoria, mas um lugar de poder, né? De saber, assim, de decisão, não sei, de segurança, né? Sou cineasta. O que é ser cineasta? Sei, eu sou realizadora, porque eu me enxergo muito mais enquanto alguém que costura, né? E que vai possibilitando coisas, imagens, sons, encontros e cruzamentos nesse sentido, do que uma pessoa que já chegou pronta, não tem uma poética, né? Tipo, eu acho que cineasta é uma pessoa, depois que, sei lá, depois que você morre, aí alguém vem, vai analisar sua obra e fala, nossa, olha, cineasta, olha o estilo, olha o traço, olha como que... Mas eu acho que, principalmente da forma que a gente trabalha, é uma forma que é muito... que não está pronta. Então... tem sempre essa necessidade, né? A gente fez o Café com Canela, que foi um filme gravado em Cachoeira, que está em cinema, né? Está em cartaz, está no Glauber, está no Passeio, até o dia 19, já vou fazer propaganda. E fez o Ilha, né? E aí agora a gente está no Ilha, onde o Audrey foi protagonista, e a gente vai para estrear, né, no Festival de Brasília mais uma vez. Essa semana, quarta-feira, a gente vai estar em Brasília estreando. Depois de amanhã. A gente vai estar estreando com o Ilha. E aí algumas pessoas já que assistiram outro filme, assistiram esse filme agora e falaram, nossa, mas tem elos, mas são filmes diferentes. São coisas diferentes. São vocês, ainda enxergo vocês, né, no caso eu e a Ari, que somos os diretores, mas são filmes diferentes, vão para lugares, vão para espaços diferentes, assim. E a gente falou, gente, o filme é diferente, parece que existe uma necessidade de que você seja alguma coisa antes da própria obra, né? Você, Glenda, eu já te leio, você é assim, assado, o seu recurso é esse, a forma com que você brinca com a linguagem é essa, até a forma que você brinca com a linguagem, que a brincadeira justamente é para você possibilitar não se enquadrar, não ficar dentro de um padrão da descoberta, da experimentação, ainda tentam me enquadrar, né? Que ainda tenta fazer com que você caiba, tipo, você brincava assim com a linguagem, agora você está brincando de uma outra forma, o que aconteceu com você, assim? E ainda existe um traço, né? Ainda sou eu, ainda somos nós, ainda são os nossos processos, mas é porque foram processos diferentes. E eu acho que é muito difícil para mim conceber a criação artística como uma coisa muito afastada da gente. No sentido de que o processo, ele é muito vulnerável, né? No Ilha, que era um filme que a gente, no Café também, porque a gente trabalha sempre com essa possibilidade de fazer o filme no agora, né? Quando eu recebi o convite para falar sobre, né, sabendo que era um festival de dramaturgia e tal, eu falava, gente, é porque eu não me considero uma boa roteirista, né? Assim, eu sou uma ótima leitora,
de roteiros, assim, gosto muito de ler roteiro, gosto muito de ir esvaziando, né, de ir conseguindo entender. Às vezes eu leio o roteiro e falo, gente, eu ainda não entendi o que ele está querendo me dizer, assim, eu ainda não acessei aquilo enquanto imagem, porque eu acho que o roteiro tem essa prerrogativa da palavra, né, que você tem, tipo, como quando a gente começa a escrever um roteiro, o que nos dizem é, não conte, mostre. Né? Então você não vai falar, estava se sentindo angustiado. Não, você vai falar, o personagem chegou, deitou na cama, rolou de um lado para o outro, olhou para o teto, perdeu o olhar, ficou com o olhar vazio e fumou um cigarro. Aí você construiu uma angústia, né? Então essa coisa de você não poder dizer, você tem que construir imagens, remeter a som, fazer ligações, associações com sons que vai construir, construir o sentido, né? O sentido daquela cena, daquele momento. E o quanto, fico pensando o quanto, tô dando um tanto de volta, viu gente, para ficar bem mais, trazer bem mais efusivo depois da nossa conversa. Mas eu fico pensando o quanto essa coisa da palavra, né? O quanto a palavra é um primeiro lugar onde a gente se coloca, né? Quando a gente vai trabalhar em cinema, a gente tem o roteiro, aí você tem a palavra, que vai dizer quais são aquelas ações, vai revelar, né? Então a gente tem muito essa prerrogativa de mostrar. A gente tem que mostrar, não pode contar, tem que mostrar, tem que tornar visível. E o quanto é complicado, eu acho que uma das maiores dificuldades, assim, nem dificuldades, mas acho que um dos maiores desafios, né, que é uma coisa que motiva, é conseguir manter o oculto. Sabe, no momento em que você tem que explicitar tudo, como é difícil acessar esse lugar, construir silêncios, por exemplo, né? Construir silêncios, construir o não dito, o que não pode ser visto, né? E aí eu acho que nesse sentido a gente trabalha com uma questão que é a atmosfera, que eu acho que aí eu me resolvo muito bem pensando que a atmosfera é esse grande guarda-chuva que dá conta da gente olhar para um lugar e falar, né, para uma cena, para uma escrita ainda, e falar do que fala essa cena, do que fala esse filme. Esse filme fala de fracasso, tipo, pegando o Ilha, né? Quando eu li o roteiro do Ilha, eu falava, gente, esse filme fala de fracasso. Mas eu sabia muito que falava de fracasso porque o roteiro do Ilha já foi feito pensando na Ilha Grande, que era uma história, que é a história de uma ilha que fica em Camamu, fica perto de Barra Grande, que é mais, né, tumultuada, lotada, mais turística. Tem Ilha Grande, que é uma ilha pequenininha, que é uma grande ilha, mas ela é isolada, totalmente, uma ilha pesqueira, que teve extração de mineral na década de 70, ficaram uns 30 anos com uma multinacional lá, e aí, de repente a multinacional vai embora, deixa todo mundo que trabalhava, né, a comunidade toda sem emprego, desempregada, sem ter rumo. Era uma das maiores rendas, assim, porque a ilha é um distrito, né, de Camamu, então Camamu era alimentado por essa renda da comunidade, da multinacional. De repente essa multinacional quebra, acaba o minério, ela simplesmente vai embora e a ilha fica no ostracismo. A ilha fica com casas abandonadas, engolidas pelo mato, engolidas pela paisagem, engolidas pelo mar, engolidas pela ferrugem. E aí, quando a gente leu o roteiro, então eu já conhecia essa história de fracasso da ilha. Quando eu li o roteiro, que era do Ari, eu olhei e falei, gente, isso aqui fala do que a gente está falando? A gente está falando de fracasso. É de fracasso que a gente está falando. Fracasso daqueles personagens, fracasso daquele lugar. E o quanto isso, né, esse fracasso, essa concepção era uma coisa que não existia só no roteiro, mas existia a partir do momento que ele me remetia a um lugar muito prático, um lugar muito existente, né, um lugar que já tinha história. E aí a ilha foi um lugar onde eu tive muito essa dimensão do quanto o externo nos atravessa, né? A gente pensar a ficção, a gente sempre fica essa coisa entre documentário, ficção documental, é ficção, mas o quanto parece que cada vez mais a ficção nos mostra e nos revela tanto, né? O quanto a ficção explicita os nossos silêncios cada vez mais, né? O quanto real, assim, é real, por mais que seja uma história inventada na hora ali, no agora, sou eu, né? Sou eu que estou projetando aquela história, é a carga do ator, é o corpo do ator, e também, porque a gente sempre fica pensando nessa coisa do corpo, acho que a dimensão do corpo é muito evocada, né?
do corpo, no lugar de fala das pessoas, no lugar de fala do ator, do lugar de vida, todas essas tessituras, assim, que eu acho que vão embalando e vão contornando o processo, né? Que o processo para mim de fazer um filme nada mais é do que um tanto de um diário vivência, assim, né? No sentido de que você tem o filme vai se moldando, não é num dia, não é numa hora, né? Você passa anos moldando um filme, em anos você passa anos se transformando também. Mas aí voltando no William, nessa coisa do corpo e tal, é pensar o lugar também, né? Pensar o território enquanto corpo. O quanto o território, que aí o território barra real, né? Que é aquele lugar onde nós estamos, no aqui, no agora, o filme que nós nos propomos a fazer, a cena que nós nos propomos a gravar. O que o território vem, eu ando muito persistindo nessa palavra, tem vindo muito na minha cabeça, essa dimensão do território, né? E aí a gente pode pensar o território para além do lugar físico, pode pensar o território enquanto na dimensão do corpo, né? Na dimensão de uma identidade, de uma comunidade, pode pensar fisicamente também, mas pensando nesse território enquanto lugar de onde eu parto, né? Lugar que de certa forma vai delimitando, vai me colocando possibilidades, impossibilidades, e aí você fica com o seu corpo, a sua criação, o seu processo, fica todo munido dentro dessa esfera de possibilidades que esse território dá, né? Com o Café com Canela, que a gente tinha, que é, né, basicamente a história de duas mulheres Margarida de Violeta, Margarida passa por um processo de depressão, de isolamento profundo. A Violeta, que tinha sido aluna dela na infância, agora crescida já, ela reencontra essa mulher, lembra que aquela mulher foi a professora dela, uma mulher que ajudou muito num momento difícil que ela passou na vida, na infância, e aí quer retribuir, quer ajudar, quer retirar, né, quer mover aquela mulher daquele lugar de depressão que ela está vivendo. Essa história pode ser contada em qualquer lugar, né? A dita história universal, né? Que era tipo, não, você pode contar essa história em qualquer lugar. Mas aí a gente escolheu contar essa história em Cachoeira, que é no Recôncavo da Bahia. E isso trouxe uma mudança, assim, a ponto das pessoas ficarem assim, gente, podemos fazer filmes no Recôncavo da Bahia, faz longa-metragem no Recôncavo da Bahia, podemos falar dessas pessoas, podemos falar dessas vivências, elas estão em pauta, e é tipo, pelo lugar, né? Muito das pessoas se reconhecerem, das pessoas olharem e reconhecerem costumes, né? Tem uma hora que tem uma cena que a mulher morre, e aí vem o senhor morre, o Adolfo morre, e aí um casal vai entrar em casa, vindo do velório, antes de entrar em casa eles pegam um copo d'água, passam na cabeça e jogam fora. Isso foi uma coisa que foi construída muito na cena, que os atores na cena falaram, nossa, eu geralmente nunca entro em casa antes de fazer, vindo de um velório, eu nunca entro em casa antes de limpar o meu corpo, de purificar com a água e jogar. O que vocês acham? A gente falou, não, com certeza, acho que com certeza cola. E aí entrou na cena e é uma coisa que é um gesto muito pequeno, passável assim, né? E que as pessoas gostam muito de ver, as pessoas se identificam, você fala, nossa, minha avó faz isso, minha avó faz muito isso. Já vi gente do Rio falando isso, em vários lugares diferentes que o filme foi exibido, geralmente essa cena as pessoas ficam, esse costume, né? E são esses trejeitos que vão dando identidade, né? Que vão fazendo com que a obra ela destoe e que a obra diga da gente que fez, diga da gente, espectador que se projeta, né, que olha, se sente identificado, se sente representado, se vê ali, né, sente que aquela história também é sua. Mas são por singularidades, né? E aí eu volto, né, faço costura, o que eu estava falando antes, que é essa coisa do processo, porque acho que o processo permite que a gente entenda algumas singularidades que o todo às vezes não está preparado para nos proporcionar. Porque o mundo quer te dá muito um desenho formatado do que já existe, né? E você olha para o desenho que já existe e fala,
não sou eu, meu corpo não cabe aqui, ou falta, ou sobra às vezes, mas é muito difícil olhar para o que o mundo te exige, né? E aí vocês podem fazer várias metáforas e podem cada um pensar num exemplo diferente, mas pensa numa coisa que o mundo exige e aí pensa que você ou sobra ou falta do seu corpo, assim, não encaixa, não é um quebra-cabeça que você tá ali. E aí eu acho que quando a gente para, e aí isso eu falo, eu não faço, não caibo no mundo, não, mas acho que quando a gente tenta dar conta a partir do que está muito ao seu redor, né, acho que é meio que se enraizar, não sei se existe um processo de enraizamento comigo, às vezes acho que acontece bem assim, processo de me enraizar em mim, no sentido de que não é em si mesmado, né? Mas no sentido só de tentar entender do que é que eu tô falando mesmo e por que o mundo, por que eu não tô cabendo ali, por que o mundo não tá, né? Por que o meu desenho não se encaixa tão bem? E tentar entender essas diferenças, né? Acho que pensar as diferenças é cada vez mais importante nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho um tanto de volta, né? Não, aí você vai falando, eu fiquei ouvindo sobre o fracasso, né? Quase sempre a gente é chamado para falar do sucesso, né? Porque deu certo, qual o caminho, né? Sim. E a gente conversando ali fora sobre esse momento, né? Agora que a gente, por exemplo, trabalhando com Glenda nesses 2 anos, né? E as coisas estão funcionando, né? Ali e aí ser chamada para falar dos lugares de funcionamento bem sucedido, mas quando na verdade o segredo do sucesso parece estar nos lugares de fracasso, nas superações do fracasso da linguagem, se for o caso, né? E trazendo essa ideia de fracasso que você traz aí como um processo, me fez pensar nessa coisa do fracasso da crise da ficcionalidade que a gente vive hoje, né? As ficções, eu não diria nem, assim, as pessoas falam crise da ficção, mas eu falaria que a crise dos modos de retratar a ficção, né? Do modo de construção da ficção, né? As poéticas estão talvez desgastadas, ou estão no processo que o povo aponta como estamos numa crise, né? Porque não estamos tendo o sucesso, ao menos esperado, né? Nos números, vamos dizer assim, quando se trata de audiências ou públicos de teatro. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que quando você traz a ideia de trabalhar o fracasso como processo, talvez eu perceba na sua articulação com essa dramaturgia, já pegando dramaturgia no conceito expansivo mesmo, né? Não no teatro, dramaturgia expandido para o cinema, né? Para a literatura. O modo que você articula a dramaturgia, você e o Ari, me parece, e aí estou falando como colega e também como espectador aqui agora, que é a superação de pequenos fracassos. Exemplo, Café com Canela. A gente tem um figural estereotipado, vamos dizer, da mulher negra forte, né? E aí vocês trazem justamente o fracasso dessa mulher diante da perda de um filho, né? Que normalmente se esperaria dessa mulher negra uma fortaleza de superar essa. E aí o Paulo, que é meu personagem, supera e sai fora. Dentro da arte também, você uma hora que você fica, você sabe, você já entendeu, né? Você faz uma coisa, as pessoas gostam, você sabe, né? Você fala, as pessoas gostaram do quê? Do que foi que as pessoas gostaram? Aí você fala, gostou disso, porque eu trabalhei com isso, fiz esse desenho, aí disso que as pessoas gostam. E também, e aí não é que é fácil, mas é tentador também, né? Reproduzir esse formato que funciona. Até porque reproduzir formato nunca sai do mesmo jeito, né? Você pode fazer o mesmo formato e, como eu disse, os filmes são diferentes. Cada filme exige da gente uma energia, uma atmosfera, uma doação e um caminho que é diferente. Você pode usar exatamente o mesmo método. É outro filme, é outra história, são outros personagens, você é outro, sua equipe é outra. Existem diferenças ali. E aí, essa coisa da reprodução acaba sendo totalmente descartável, né? Assim, o que fica? O que essa busca, né, por se manter, por manter uma linha, por manter... O que fica? O que salva? O que a gente consegue no meio de nesse meio, né, que
parte do agora, conta muito com agora, né? Conta muito com se chove, se faz frio, se tem uma cena X, se chove. É outra cena, tipo, vai tentar fazer essa cena chovendo mesmo, porque se chove não adianta, a pessoa pode estar a pessoa mais bonita, tá com a melhor maquiagem, pode estar, choveu, é outra atmosfera, você vai ter que dar conta então você tem que dar conta de eventos naturais, assim, de causas, né, que ficam em suspensão até o momento que você liga a câmera, assim, é tudo muito transitório, e porque nesse lugar muito transitório, a gente fica tentando que tecer mesmo coisas sólidas, coisas imutáveis, coisas que não, né, por medo do fracasso, assim. Que ponto que o fracasso aprisiona? Me lembrou agora numa cena que eu estava fazendo no Ilha, que tinha uma chuva vindo lá, porque é uma ilha mesmo, gente, assim, eu me perdi, inclusive, lembra? Me perdi. É uma ilha que não tem, quase virgem, assim, a natureza dita muitas coisas. É muito selvagem, muito selvagem. assim, né? Tipo, você se sente agredido pela natureza. É desafiado por ela o tempo inteiro. E vocês montaram um set, numa espécie de ponte inacabada, né? Não era mais um porto, era uma ponte inacabada. E a gente fazendo a cena, a gente viu uma chuva vindo lá de longe, assim. E um plano de sequência longo. Era longo? Não era nem tão longo aquele, era uma conversa curta. Rapidinho, um plano rapidinho. Que a gente teve um tempo muito curto para fazer. Ou seja, o fracasso estava bem ali. Assim. E a gente tinha muito, eu e o Ari, a gente tinha muito uma coisa, que era essa coisa, a ilha pra mim era um lugar muito sombrio. A ilha em si, quando eu conheci a ilha, eu achava um lugar que era tipo, que me afundava. Eu lembro a primeira vez que eu fui na ilha, eu fiquei afundada em mim, assim, sabe? Tipo, antes de chegar, eu fiquei afundada em mim, afogada em mim, eu fiquei. E aí depois, quando a gente voltou pra fazer o filme, aí eu fui reler as coisas que eu tinha escrito na época, eu falei, gente, é exatamente essa sensação, isso aqui é o filme, isso aqui é a ilha. E a gente acreditava muito numa ilha nublada, só que a gente estava trabalhando com fotografia e tal, que era com luz natural. Então o pessoal da fotografia sempre ficava estimulando, nossa, tem que fazer sol, se não tiver sol a gente não vai gravar, se não tiver... E aí o Ari, a gente ficava torcendo muito, tipo, nossa, podia fazer nuvem, porque a gente achava que a ilha era um lugar denso, a gente precisava daquela. E aí nessa cena, nesse plano específico, foi incrível, porque a gente estava no meio do porto, né, essa ponte inacabada, dessa fábrica, dessa empresa multinacional que foi embora, que deixou só um guindaste enferrujado, os personagens estão conversando assim, e a gente via, né, um vento desgraçado, e a gente via aquelas nuvens chegando assim, ó, as nuvens vinham se movendo na direção da gente, assim, né, e era muito uma escolha, e aí a gente vai desligar tudo, vai embora, não, a gente vai ficar aqui e vai ver até onde a gente consegue, e aí gravou, foi tipo, corta, começou a chover. E é o momento que o ator e a atriz fica bem cobrado, né, que a gente pensa, se a gente erra aqui, o culpado vai ser a gente, assim, pra vida inteira. Né? Quando o sol tá indo embora, né? Quando o sol tá caindo, alguém que grita, o sol tá caindo. Alguém desesperado, né? Tá todo mundo, não, tudo tranquilo. Aí vem alguém desesperado lá de fora, tá caindo sol, tá caindo sol. Aí você, pra mim isso, se eu não der conta, eu vou dar um prejuízo pra equipe, então... Não, é sempre assim, tá caindo sol, é sempre assim, né? Não, tá caindo sol, se a gente não gravar agora, a gente não vai conseguir mais gravar essa cena, vai ter que pegar aquela que ficou muito ruim, mas, ó, no seu tempo, tá? Sempre assim. É sempre assim, não é assim? Mas, eu faço muito isso. Pra você, como é? Porque assim, são filmes diferentes, Café com Canela, Ilha, todos dois realmente, mas tem esse elemento do procedimento da superação de pequenos fracassos, tanto dentro da cena, no caso do Henrique, que é que descobre o fracasso no sucesso, no caso do Henrique, né, que é um cineasta de sucesso, mas ele está fracassado nas suas poéticas, né, tanto dentro da dramaturgia quanto fora nos procedimentos, né. Isso talvez faça parte, essas pequenas superações de fracasso do processo de criativo da dupla Ari e Glenda, ou não faz, ou não é consciente? Não, eu acho que o fracasso acho que não é consciente, assim, nesse sentido, né, mas acho que muito mais o não enquadramento mesmo, acho, assim, não sei se o fracasso é consciente, mas acho que o não enquadramento, assim, o fato de de muito cedo a gente percebeu que a gente não ia dar conta de fazer um cinema que não fosse artesanal, que não fosse, né, sabe, tipo, não é um cinema que vai ter grua, não sabe, tipo, as pessoas, nossa, quero trabalhar com uma grua, quero trabalhar com uma Red, não, a gente trabalha com uma câmera pequenininha, assim, tipo, trabalha com uma Black Pocket,
não é uma super, não é a melhor câmera, não. Então, essa vontade de ter o melhor equipamento, o melhor... Nunca é um lugar que passa por nós, assim. Vocês filmaram em quanto tempo? Não tem orçamento, qual? O tempo de filmagem? Só de filmagem? Foi um mês. Um mês? Um mês, um pouquinho antes. Até o William a gente fez uma coisa histórica que a gente acha que é acabar com uma semana de antecedência. Uma semana antes, assim, a gente ia ficar tantos dias. Uma semana antes a gente virou e falou assim, gente, gravamos tudo, foi suficiente, assim. Isso foi muito legal. Mas é isso, eu não tenho os melhores equipamentos, mas eu sei que eu tenho a melhor equipe. A melhor equipe que é pra estar comigo ali, tá comigo, sabe? Não é porque, não, é a minha equipe que estuda comigo, que estudou comigo, que é meu vizinho, que é não sei o quê. Mas é a equipe que tá querendo fazer daquilo, que depende daquilo, que acredita naquilo, pra aquilo. Eu falo em equipe, chega a Tina Mello, né? Que foi ela que é a Tina, que foi maquiadora no Ilha, foi da equipe de arte, da direção, e foi da direção de arte. Eu hidratei o cabelo no meio do sequestro. E é isso, né? Tipo, é uma equipe que vai, né? A gente tem a melhor equipe, isso é fato, não tem contestação, sabe? E eu acho que quando você tem muito esse pensamento, que é aquela coisa que você está falando do compartilhamento, né? É fácil abrir, é fácil você... Eu dei aquele exemplo do copo d'água, né? Das pessoas que passam o copo d'água na cabeça, depois joga fora, pensando que aquilo não era uma coisa que estava prevista no roteiro e não era uma coisa que a direção tinha em mente. Mas que na hora que eles sugeriram, a gente prontamente entendeu que aquilo cabia dentro da cena. E aí acho que é gostoso pensar o lugar, né, da criação, da direção, assim, né, quando você fica sendo meio que maestro, né, dessas ações, que acho que é importante também saber se desprogramar, né? Saber, porque você fica o tempo todo, você fica tipo passando por um processo, por ser né, você fica meses ou anos esperando aquela hora de filmar. Depois você faz um processo de pré-produção super maçante, super cansativo, onde você tem que prever todos os problemas, tem que prever o tempo de tudo, tem que prever, se chover na hora a gente vai fazer tal coisa, tem que prever quem vai querer comer, em qual horário, tem que prever tudo, né? Porque a ficção tem essa coisa de você ter que construir um mundo. Você não quer, né? Você quer construir um outro mundo. E aí, nesse processo de prever tudo, eu acho que às vezes a gente fica um pouco engessado mesmo, né? Porque você tem que estar tudo previsto, né? Porque não é o que você quer, né? É o que você quer e tem outras 30 ou 50 pessoas esperando saber como vai ser para poder tomar suas decisões. Então, 5, 6 meses, 1 ano atrás, a gente fica... que cor? Ele vai estar com o cabelo, ele vai estar de blusa ou ele vai estar sem blusa? Como que ele vai estar na cena? Aí eu falo, ele vai estar de blusa. Isso é uma informação que parece que é uma bobagem, né? Porque é só tirar a blusa e pronto. Mas não, se eu chego na hora e eu falo, não, ele vai estar sem blusa, o cara do som já não tem mais onde colocar o microfone que ele ia colocar aqui, a pessoa que estava... Então é uma série de gente que é afetada. Então, geralmente, cinema você fica muito engessado, né? Você tem que saber, você tem que ser certeiro, assim, vai ser assim, e aí fica um trabalho de formiguinha, né? Que aí vai todo mundo falar, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, aí todo mundo cria dentro do seu departamento, a gente trabalha bem assim, todo mundo das suas possibilidades se envolve, faz lá dentro do seu departamento, dentro do que foi dito, colocado. Então, e fica difícil fazer grandes mudanças depois. Né? No sentido que você faz grandes mudanças, aí é mais tempo, aí é mais dinheiro, aí é mais desgaste, que geralmente é coisa que a gente não está podendo ter. Mas eu fico sempre acho que essa, enquanto direção, assim, o lugar que fica mais me provocando, que eu sempre fico pedindo para ter sabedoria nesses momentos, é justamente nesse lugar de conseguir acolher o que não estava previsto, né? O que não estava programado, assim. Às vezes você quer tanto uma coisa, assim, que às vezes acontece qualquer empecilho, alguma coisa dá errado, aí você fala, nossa, deu errado, já era, acabou, não vai dar certo. E não, né? Tem que fazer dar certo, assim. Então, o seu objetivo é fazer dar certo. Então, assim, deu errado, se vira, transforma, assim. Você tem que ter habilidade para transformar isso em linguagem. Você tem que encontrar um sentido, deu errado por qualquer coisa. Mas você vai encontrar um sentido e que vai fazer tanto sentido que às vezes o que deu errado fica muito melhor. E você fala, graças a Deus que deu errado, né? Se não tivesse dado errado, a gente tinha feito daquele jeito. E não tinha sido bom. E aí eu acho gostoso, para além de quando dá errado, eu acho gostoso quando as pessoas sugerem, né?
E geralmente a equipe sempre sugere, né? Sempre tem. Também saber quando não é, né? Que às vezes as pessoas também querem sugerir, e você fala, não, é muito bom, mas não cabe, o personagem não faria isso, o filme não fala disso. Mas às vezes as pessoas veem, porque é um mundo, né? Todo mundo quer contribuir com aquilo, né? Todo mundo faz parte daquilo. Vamos daqui a pouco abrir também para a Eu queria passar só um make-off do Ilha, dos atores. Vamos passar. Seria Vamos legal. passar. Depois dar uma palavrinha sobre esse agendamento de ações aí do cinema e do teatro, né? Que é interessante de pensar porque, já que ele está pensando no conceito expandido de dramaturgias, essa coisa de você agendar as ações da dramaturgia do teatro, que ela você agenda os acontecimentos para ser no palco, não tem mais chance de alteração, a não ser nos improvisos de tempos e atmosferas que o ator pode dar ali. Mas no cinema, por exemplo, a gente tem esse material dramaturgico do roteiro e vocês têm a possibilidade de reagendar essa ação. Né? Quando a gente lê o roteiro do Ilha, não está exatamente como está no resultado final. Então, tem duas possibilidades de agendamento de ação, que depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, depois que a gente vê o trailer, só para a gente ir maturando. E vocês também vão tirando coisas da conferência da cabeça de cada um, porque eu sei que deve ficar uma conferência na cabeça de cada um. E aí vamos aproveitar e perguntar mesmo. Vamos ver um pouquinho do trailer. Ah, é o do Ilha mesmo? Eu achei que era o do... Ah, então eu vou sair daqui. Eu tomei um choque. A primeira cena, eu falei, pô, esse cara já vem com uma arma na mão, cara. Será que é só mais um preto com uma arma na mão? Eu quero que você faça um filme. Você está de sacanagem comigo, né? Vou dizer um cara que tem uma sensibilidade e que, na verdade, só tá com aquela arma ali também pra estar dentro do outro filme dele, sabe? A única câmera que tem é essa pessoa. Ah, sim. Aí você já prefere que eu sente aí. Eu vou filmar também. Essa é a melhor parte. Você filma tudo que é ficção. Enquanto o Taki filma tudo que é real. O que está por trás da ficção não é de fuder, velho. Loucura, esse pesadelo, porra. Às vezes a realidade muda a ficção, né? Eu acho que aqui tem um pouco isso também, assim, em que momento essa verdade começa. Então, realmente, essa coisa da verdade começar depois do ação ou do gravando é muito relativo aqui, porque a gente se pega quase sempre no ensaio fazendo o que vai ser a cena, né? Ponto, a gente ensaiando. Então, quando eu pergunto para a Camila qual é a cena de amanhã, isso, tem vários momentos do filme que eu pergunto para o Emerson, e amanhã? O que a gente vai gravar? Isso, caladinho. Agora você me escuta. Eu não quero fazer mal pra você. Ao contrário, quero muito do seu bem. Mas pra gente chegar numa coisa, você precisa colaborar, pode ser? Pode ser? Pronto. Você chegando nessa ilha, você já sente que é um lugar muito especial, né? E eu acho que a atmosfera do filme não é essa ilha que a gente está vendo aqui agora, essa coisa sol, tropical. Eu acho que a atmosfera do filme é aquela coisa densa, é céu bonito, é céu cinzento, aquela coisa fechada, nublada. A natureza, ela se impõe de forma muito forte aqui na ilha. Então isso ajuda muito na preparação, né? Ajuda muito na preparação, porque se trata de um personagem que realmente foi sequestrado, que está passando por um processo de redenção, realmente, de revisitação de carreira. É um artista, né? Todo artista tem essa sensibilidade de relação com o espaço. Então, a própria ilha, acho que ela deu prosseguimento ao trabalho da Flávia e do Renan, no sentido de preparação
A gente não domina muito ela. Ela domina a gente. Eu acho muito importante frisar isso, né? Além desse olhar, de enxergar o corpo negro como protagonista e não estereotipar isso. É sério isso? Por que você me escolheu? Como assim? Por que eu e não outro? A gente está falando de relações humanas, sabe? Salta e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente. E lá se vai mais um dia. E lá se vai mais um dia. Saudade. Eu achei que seria o do café com canela. Você tava aqui, né? Até pensei em passar do café, mas na hora eu falei, vou passar o vídeo. Vamos abrir para o pessoal também, agora, né? Ateliê de ideias, né? Vamos tentar abraçar todos, assim. Não tem uma exigência de ser a pergunta, gente, né? Nem precisa ser a pergunta, pode ser o que é que você capturou dessa tentativa de entendimento do processo da Glenda, né? Da questão da dramaturgia, principalmente da construção da cena, da imagem, né? Não só a dramaturgia escrita, mas a dramaturgia da cena. Vamos pensar. Boa tarde, meu nome é Juliana. Então vou compartilhar um pouco disso, do que veio, do que eu fui sentindo, foi me afetando e não, compartilhar mesmo assim, um pouco dessas provocações, principalmente desse último momento, né, que a Glenda fala, acolher aquilo que não estava previsto. E aí surgiu uma relação entre teatro e cinema. Queria provocar um pouco mais também se há uma busca de uma linguagem mais híbrida, porque atualmente alguns processos já estão acontecendo, né, de misturar teatro e cinema. No Rio teve faz um tempo a peça da Cristiane Jataí, que foi a adaptação de Tchekhov, Se Elas Fossem para Moscou, que numa sala era projetado ao vivo e em outra o espetáculo acontecia com as câmeras, né? Então você tinha como espectador, espectadora, a possibilidade de ou ver a peça filmada, mas numa linguagem cinematográfica, com alguns cortes exibidos, e numa outra sala a possibilidade de ver o teatro, enfim, um pouco dessa relação híbrida. E aí fiquei pensando nisso como linguagem e o quanto que no cinema também há a possibilidade de improviso, assim, quais são os lugares de improviso para além de acolher o acaso, mas também de maneira intencional, né? Como estética. No teatro, por exemplo, a gente tem uma influência, uma contribuição, talvez, de Brecht em relação ao distanciamento e o estranhamento, né? Em muitos momentos a gente pode revelar todo o palco e revelar como está sendo feito, a maneira como a ação está sendo feita, ou uma influência mais performativa. Na abertura do festival a gente teve Estel Negro, que trabalhou bastante com isso, né? Como é feita a cena, em vários momentos comunica com a plateia, pergunta e revela a ação. Então, como fazer isso no cinema, né? Como revelar também o que está atrás da câmera, como trazer essa outra linguagem, assim, essa brincadeira também com aquilo que a câmera está limitando, mas que a gente também pode ousar intencionalmente. Um pouco por aí a provocação e que ficou me ecoando aqui. O William é um filme que trabalha muito com isso, né? Com a revelação, assim, porque
quando a gente começou a pensar nele, uma coisa que ficava muito na nossa cabeça, né, enquanto direção, era que a gente não podia ser diretor, né? A gente não podia, assim, se colocar, ocupar esse lugar, né, da direção, porque quem estava dirigindo o filme era o Emerson. Então, o filme que a gente estava fazendo, as escolhas que a gente tinha, não era pra, tipo, nossa, eu acho que essa cena tem um plano que ficaria... Não era, tipo, o que eu achava um plano bonito pra mim, não... Eu era que menos importava. Era muito mais tentar ver como o Emerson filmaria aquela cena, assim, vivendo numa ilha, com uma câmera X, com poucas possibilidades, como é que ele conseguiria, como é que ele proporia pro personagem filmar essa cena. E então a gente trabalhava com apagamento, né? A gente falava que a gente não podia deixar rastros, então a gente fazia um papel. Teve alguns momentos que foram bem legais nesse sentido. A gente fez um casting, simulou um casting, né? Onde os dois precisavam de atores para reconstituir fatos da vida do Emerson. E aí eles faziam um casting com a comunidade, mas na verdade, né, a gente fez com o processo de produção, que a gente chamou toda a comunidade para lá, para ficar numa sala, numa escola, e aí eles iam chamando as pessoas, a vizinhança, para participar do casting. E aí a gente filmou isso era real. E eu e Maria, a gente não aparecia, isso foi muito difícil, principalmente para mim, porque ficou na arte, né? E precisava falar, gente, não é assim, E não podia sair da sala, tinha só que ficar e aí chamar o Emerson, que era quem estava propondo, né? Porque a gente fala que a única pessoa que sabia de tudo é o Emerson. O Henrique, que é o personagem do Aldrin, ele fazia tudo que o Emerson mandava. E aí ele era que falava para as pessoas, falava, olha, acho que tem que ser mais assim, falava com o cara da câmera, ele que falava, ó, vem você, eu tô fazendo personagem. Então propunha algumas quebras, né? Revelava o microfone em alguns momentos. Eu acho que a gente acaba bebendo muito, principalmente Brecht, né, nessa coisa do distanciamento, que eu acho que é também pensar, dar para o espectador em alguns momentos essa possibilidade de entender que aquela história é de fato uma ficção, né, e talvez se sentir pressionado a trazer alguns elos para a sua própria vida, né, para entender que não é daqueles personagens que eu estou falando de você, eu estou falando do que a gente está vivendo hoje. E como a gente se organiza e como a gente né, vai a partir disso. Acho que assim, basicamente tem essa coisa do olhar para a câmera também, né, essa coisa da quebra da quarta parede, que é uma coisa que sempre traz muita estranheza e traz muito. No café a gente teve uma coisa dessa com uma das personagens, no momento que elas estão tendo quase um monólogo, assim, falando sobre o cinema, e aí ela olha para a câmera perguntando, será que quando eu era criança eu achava que as pessoas viam a gente, ficava me perguntando se os artistas da TV viam a gente quando a gente estava no cinema, a gente estava na TV, será que vê mesmo? E aí ela olha para a câmera assim, e aí, o pessoal sempre dá uma risadinha, tipo, nervoso, tipo, não sei se gosta, se não gosta, mas tinha isso, mas o que eu mais gosto do café é uma sequência que a gente gravou na Feira de Cachoeira com as pessoas da feira olhando para a câmera, assim, são pessoas negras muito velhas, assim, que carregam uma sabedoria do olhar, assim, as pessoas velhas, preta velha de Cachoeira, assim, né, olhou para a câmera e fala para ela, só olha para a câmera, o que eu faço? Você fala, não, só olha para a câmera. Olhava para a câmera e assim você via umas imagens que você conversava com a pessoa, assim, com a pessoa só olhando para a câmera. E eu achava muito bonito nesse contexto, porque eram pessoas negras, né? E sempre ficava pensando, nossa, imagina isso projetando, como a gente gravou, a gente ficava muito... Imagina a gente projetando isso nos lugares, assim, e essas galera olhando, assim, parecia que o pessoal estava reivindicando um espaço, né? Um espaço na tela, um espaço na vida daqueles espectadores, encarando mesmo, que não era... Ele não olhava, né? O pessoal de Cachoeira não olha, encara, então eles encaravam a câmera, assim, e eu sempre fico, até hoje assisto e fico achando que eles estão exigindo mesmo, assim, é muito uma posição de ir pra cima mesmo, né, e de tentar revelar, tentar não está tudo bem, né, falar que não está tudo bem, tentar buscar o seu lugar. Complementando o que a Glenda coloca, e a sua pergunta do imprevisível, né, de abraçar o imprevisto, né, trazer para dentro da dramaturgia, da ficção, o imprevisto. E aí, na condição de ator do filme, ela citou aqui a cena do teste,
né, na seleção. Que no roteiro é uma linha, assim, cena 22, cena do teste. Era assim, Só isso. só isso. Todo planejado o roteiro, mas nesse momento a cena do teste. É Henrique, o Emerson e atores e cidadãos da comunidade. Aquilo para mim assim ir pro imprevisto mesmo, assim, é o imprevisto planejado. Ele está planejado dentro de uma escaleta, de um agendamento de ações e você não sabe o que vai acontecer, né? E não tem uma indicação para personagem, por exemplo, assim, tem todo o histórico de que um está sequestrado e o outro é o sequestrador e um tem que dirigir, está comandado pelo verdadeiro diretor que é o Emerson. E nesse momento, todo momento eu inventava de chegar no ouvido de uma dessas pessoas e perguntar como é que eu saio daí, eu preciso sair daqui. E os moradores começaram a achar que eu estava realmente pedindo ajuda. Porque era o que eu via de espaço dentro da coerência da história e onde eu poderia trabalhar o imprevisível. Então tinha as olhadas assim, falava no ouvido, né, baixinho, porque o Emerson não podia sacar que eu estava tentando utilizar o teste do filme para poder fugir, né, deixar de ser sequestrado. E a pessoa ficava me olhando assim, assustada, tipo, esse menino precisa de ajuda aí. Né? Então, não é muito distante do teatro nesse lugar. De você entrar, começar a cena e não sei quem que vai estar na minha frente ali assistindo o espetáculo, tipo na Míbia ontem, né? Que a gente começou ontem, foi bem... todo espetáculo dentro do festival, para subir tem uma turbulência, né? Porque é um espetáculo atrás do outro. Então, obviamente, a gente não fez aquele ensaio que a gente sempre fez, aquela preparação, porque a gente começou realmente sem saber o que ia acontecer. Né? Então, é a mesma sensação de poética, de atuação e de criação. O abraçar esse imprevisto faz muito parte da dramaturgia desse lugar. Então, muito precisa essa pergunta, muito interessante. E junta essas duas linguagens. E fico sempre pensando que essa coisa de que a gente tem que construir, que eu acho que dá mais, né, pensando enquanto produção mesmo, que dá mais nó na cabeça, que você tem que construir um mundo, né? Você tem que construir um mundo, construir assim, pegar o mundo real e falar, mundo real, eu sei que você é real, eu sei que você tem seus problemas, mas espera 10 minutinhos, que eu preciso de 10 minutos só pra gravar uma coisa aqui que é muito importante pra mim, mas para por 10 minutos? Não para, ninguém para, entendeu? Tipo, ninguém vai parar de ouvir o Nenho, ali vai botar, o Arrocha não vai parar, o cara que tá trabalhando ali, que tem que entregar. Uma suspensão, né? A gente pede uma suspensão do mundo para poder fazer um momento de verdade ficcional. E aí é contraditório da verdade ficcional. Vamos ver ali. Eu tinha pedido aqui. Ah, tu pediu então aqui, deixa eu ver para ali. Até porque desculpa, eu vou ter que sair. Enfim, essa história de gala é legal, assim, eu gravando um filme também, eu pagava R$5 por galo que conseguisse trazer e prender, porque ele preso ele não canta. O segredo é você deixar ele preso. Ele não canta, é isso, ele não que canta. eles descobriram. Cara, a gente começou a rodar, eu já tinha pago assim 10 ou 12 galos assim. Aí no meio da cena, um que ficou órfão, coitado, sem ouvir os companheiros, ele no meio da cena ele cacai, rapaz. Assim, esse aí eu dou R$50. Saíram 10 pessoas correndo atrás desse galo e se resolveu. Mas os imprevistos, né? E os improvisos, eu acho que você faltou usar essa palavra aí na cena, o improviso que o ator tem que fazer para lidar com esse problema. Assim, depois de Jonas e o Circo Sem Mão, Café com Canela foi o filme que mais me impactou nessa última produção, desses últimos 5 anos talvez aqui. Então eu gosto muito do Café com Canela, gosto muito mesmo. E meu nome é Elson Rosário, eu sou trabalhador do audiovisual, porque ela ficou ali sem saber se era cineasta ou realizador. Eu trabalho já no cinema aqui, trabalhei há 28 anos, então a gente fica, da hora de definir, botar lá no papel o que é que você era. Aí eu fiquei trabalhador do audiovisual, porque a gente a gente que aprende fazendo faz tudo, né? É diretora de arte, dirige, enfim. Então o processo do Café com Canela é muito legal. Essa coisa da água, eu não sei se tem alguém aqui de Candomblé, alguém iniciado, mas, por exemplo, quando você despacha para enxugar, você quando chega em casa você tem que fazer isso, não trazer energia do que foi feito para dentro de casa. Então, quando eu vi no filme, eu não sabia dessa... É tudo muito misturado, né, cachoeira, né? Dessa coisa da pessoa também vir no cemitério e fazer isso. Eu não tinha essa informação, eu tive agora, aí eu achei que no filme era por conta deles serem iniciados em Candomblé, não tinha nada explícito
né, dos personagens que eles tinham, que eram do filme, né? E, enfim, Cachoeira é muito forte, né? Uma cidade que tem imagens fortes, tem um astral, assim, já fiz 3 ou 4 trabalhos, um documentário em ficção de Cachoeira, tipo ao Brasil, filme documentário, que é Mário Guzmão, meu documentário Mário Guzmão. E a feira você entra no universo à parte, né? Aquela feira realmente. Então eu acho que quando você fala que eles querem invadir a cena, mas eu acho assim que você ter feito aquilo, eu acho que é uma das coisas mais fortes que tem em Cachoeira, é aquela feira. No sentido mesmo da identidade do local. Eu acho que se resume, aquela feira é uma amostra resumida da força que tem na cidade toda, né? Muito forte ali. Então, o que eu quero perguntar, a pergunta é a seguinte: quais são suas influências? O que foi que te influenciou para você realizar seu trabalho? Quem são suas influências para você se tornar uma realizadora? Então, essa é uma pergunta que a gente sempre devolve, geralmente com café, né, que fazia muito essa pergunta, sempre devolve pensando em Cachoeira mesmo, assim, né, no sentido de que o filme é o filme porque ele é feito em Cachoeira. Se eu fosse essa mesma pessoa, eu e a Ari, tivessem com as mesmas influências, com tudo que a gente tem, e fosse fazer o filme aqui em Salvador, não vou nem falar São Paulo, porque São Paulo nem imagino. Mas se fosse fazer aqui em Salvador, não seria Café com Canela, sabe? Tipo, então, se falasse que é uma influência, que volta naquela coisa do estilo, né? De ter que ter uma poética, de ter que ter uma coisa para dar conta, pra, tipo, foi assim. Não, e a gente faz uma grande bagunça assim, de linguagem, né? O pessoal fala, olha, vocês abusaram demais, porque... Mas não incomoda a gente, nossa, é tão bacana aquilo. Mas tem gente que se sente incomodado, porque é uma miscelânea mesmo, assim, é uma mistura de um tanto de coisa que... Mas acho que um tanto de coisa que eu vivi, um tanto de coisa que eu penso, um tanto de coisa que eu vi, um tanto de coisa que eu tenho medo, um tanto de coisa, né? E não sou só eu, sou a Ari também. Eu acho que é muito dogma e poucos sentimentos, sabe? Eu acho que você tem que se desarmar para assistir. A gente tem muito mais um compromisso com a cidade, muito mais um compromisso de filmar Cachoeira de uma forma que de certa forma batia na gente, assim, né? Se aproximava do que a gente vivia lá mesmo, que a gente via. Boa tarde. Prazer em te conhecer. Eu sou louca para ver o Café com Canela, né? E agora a Ilha. Mas são 3 perguntinhas até bobas. Deu para ver que, por exemplo, tem alguns momentos que a câmera treme muito, né? Eu queria saber como dá, não vi o filme todo, se isso realmente um artifício de fílmico, né? Que seria interessante, porque você está lidando aí com no mínimo 2 narrativas, né? A narrativa do sequestro e dentro da narrativa do sequestro o sequestrador se torna um cineasta, né? Que é um filme, tem um filme dentro do filme. Né? Então, eu fiquei curiosa, se esse é um recurso fílmico, que eu achei que fosse, né? Mas é tão rapidinho para quem não viu o filme. E como é que isso funciona, até para mostrar esses 2 horizontes. Que quando você fala assim, é interessante, né, a visão da diretora, porque quando você fala assim, o filme é o filme do Emerson. Mas não é, né? O filme é o seu filme, né? Como é que esconde? Bonitinha, né? Que graça. Eu achei, gente, como é que ela se esconde bonitinha? Porque, na verdade, ele é uma... Adorei. Olha só que inteligência, né? E tão ingênuo, parece ingenuamente, né? A Adriana fala de uma modo que você cai, né? Quase cai, né? As escolhas não são do Emerson, né? São as suas escolhas em relação às escolhas dele, né? Sim, claro. Isso é interessante. Então seria... Que horizonte, então, mas pensando nisso que você colocou, que eu achei fantástico, né? Como é que você engana o seu espectador. Mas, assim, qual seria o seu desejo no horizonte, né? Do ponto de horizonte, porque você, pelo que você colocou aí, você queria que fosse o do Emerson. Mas, na verdade, é o seu também. É o seu, né? Que é ele que se sobrepõe nas 2 narrativas. Você tem uma narrativa, e dentro daquela narrativa você tem outra narrativa. Né? Mas o olhar de construção, tanto da primeira quanto da segunda, é interessante, né? E que é o da cineasta. E uma outra perguntinha boba também, se você quiser responder, não precisa não.
Tem sido muito dito que não é só colocar o corpo negro em cena, né? Um modo também, vamos dizer assim, no seu caso, de uso da câmera, da luz, no caso da película, se for, né? Quer dizer, uma série de questões do corpo negro em cena. Isso no teatro, no cinema, na televisão. A televisão não cuida disso, né? Então, os nossos atores na televisão muitas vezes aparecem como morões. Não tem um mínimo de possibilidade inclusive de expressividade. Né? Porque não tem esse tratamento. Esse tratamento, que não é só o tratamento, vamos dizer assim, que passa a ser também importante, o tratamento de arte, né? A direção de arte, porque... Então, como que é isso quando o ator fala assim, me deu uma preguiça, né? De repente mais um ator negro portando uma aula, depois ele não viu que não era isso. Mas para além do desenho do narrado, né? Tem também essas coisinhas que parecem tão ator, mas não são, né? Quando você está lidando aí com a imagem, né? E pelo que um pouquinho que eu vi ali, que beleza de construção, de produção de imagem fílmica, né? Que é uma grande diferença, né? A imagem fílmica. E quero demais o seu trabalho, parabéns. E adorei o modo que você enrola, gente. É que eu sou mineira, né? Aí, só outra mineira para conseguir entender, assim, né? Outra coisa que eu sou mineira, eu falei, é mineira, merda. Não, né? Eu sou carioca. Você acha que você é mineira? Achei que você sou, assim, eu sou mineira de coração, eu já moro lá. eu identifiquei alguma coisa aí. Eu moro lá no Rio. Então, vamos lá. Sim, acho que tudo é muito... A gente tem um processo que é um processo de... É isso, o processo, né? Por isso que o processo para mim é tão valioso, porque a gente tem um processo de pré-produção que é muito alastrado, assim, sabe? Que é desde o momento de fazer... A gente está em todos os processos, né? Desde que faz o roteiro até a captação, escrever projetos, sou eu que escrevo, sabe? Tipo, então, a gente tem que defender o filme muito antes dele chegar na tela, né? Quando chega aqui, a gente fica defendendo o filme em diversas plataformas diferentes, né? E aí alternando o discurso de acordo com quem você tá, para quem você está querendo acessar. Então as coisas são muito assim, planejadas. A gente não consegue trabalhar com cinema que não seja extremamente planejado, assim, sabe? Tipo, das minúcias, de como a forma que a gente aprendeu a fazer cinema passava muito por aí, lá no UFRB, né? De como cada ação, cada escolha é decisiva pro produto final, assim, né? Então, esse tipo de discussão, que às vezes a gente fica horas debatendo se vai ser uma câmera na mão ou se vai ser uma câmera no tripé. E isso é uma coisa muito, aparentemente, muito, né, pequena, assim. Vai ser na mão ou vai ser no tripé? E pra gente faz toda a diferença. Pra gente, porque a gente trabalha com um sistema de criação de linguagem que é de criação de signo. Gosto de trabalhar criando signos que não existem, mas são signos que fazem sentido para mim e para minha equipe, para a gente conseguir se comunicar e para a gente conseguir se desenvolver a ponto da equipe, a ponto do ator começar a ser capaz de criar coisas que eu mesma nem vi, né? Tipo isso que o Albert falou, dessa criação dele, de perguntar pro pessoal que momento que ele sai daí, é uma coisa que ele nunca compartilhou com a gente, assim, não foi uma coisa que foi combinada, mas que ele nem sabia o que ele tinha que fazer ali naquele momento, né? Mas ele tinha uma bagagem de conversas, de experiências vividas na ilha, de reuniões com a gente, de imersão dentro do trabalho, que dava protagonismo para que ele pudesse criar também. E eu acho que isso, de certa forma, faz um pouco de elo com o que você fala da questão dos corpos negros, né? Eu acho que corpos negros em cena são corpos negros criativos, né? E aí pensando não só na cena, mas pensando também enquanto equipe, pensando em quem está atrás da câmera, que a gente trabalha com representação, enquanto o espectador olhar, ir no cinema, ver a Margarida e falar, é a minha mãe, sou eu, é a minha avó, né? Tipo, minha avó negra, eu, mulher negra, me sinto representada. E a gente trabalha com a representatividade, que é, sim, aquela mulher negra está sendo filmada por uma outra mulher negra, né? Tipo, é uma outra mulher negra maquiando, uma outra, né?
de certa forma, entende algumas questões, né? Partimos de um certo universo, existe um universo compartilhado ali, ainda que as subjetividades sejam totalmente diferentes, né? Porque não basta ser mulher negra para ser mulher negra, não é ser uma única mulher negra. Acho que é uma coisa que a gente precisa começar também a refletir sobre isso, né? Que somos mulheres negras distintas, diversas, partimos de lugares diferentes, temos discursos diferentes, temos sexualidades diferentes, mas existe um universo de compartilhamento ali, né? De vida que é compartilhado. E eu acho que isso, de certa forma, o cinema vai conseguindo dar conta, né, de juntar isso, e na cena isso ecoa de uma forma. E a câmera tremer é muito proposital, assim, eu acho que faz parte desse cinema artesanal que a gente se colocou para fazer. Eu adoro câmera na mão, adoro. Acho que não tem nada mais expressivo que, sabe, poder treme mesmo. Eu acho que tem toda uma... Eu vejo... Acho muito bonito, assim, tipo, você pensar, porque a gente sempre pensa nas imagens projetadas, assim, como imagens que não foram feitas por alguém, né? A gente sempre faz uma coisa do Brecht, né, do distanciamento. Você pensar que a imagem tá ali, nasceu, né? Tipo, a imagem tá ali, nasceu, é natural. Ela é natural, ela é neutra, ela é uma imagem. E não, e aí, acho que quando a câmera respira, é isso, acho que a câmera não treme, a câmera respira, sabe? Acho que é diferente, você sente a respiração da câmera. Lembro, muitas vezes a gente falava com o Tati, a gente tem que sentir, no café a gente pensava muito nisso, era uma câmera que a gente tinha que sentir a respiração, porque é gente que tá ali atrás, não é máquina, sabe? É gente. Eu acho que toda vez que a câmera respira ou que a câmera treme, o espectador lembra assim, isso não... tem alguém segurando a câmera, a pessoa tremeu. Claro que isso também não é, tipo, deu erro, né? Não é nunca pensando enquanto erro, não. Mas é pensando enquanto lugar do acerto mesmo. A câmera tremer é uma forma de linguagem. E acompanhando isso... Eu amei, Aldrich, desculpa, amei você, agora, retirando a brincadeira, substituir não exclui, né, o cineasta, porque o realizador é mais do que o cineasta, né? Quer dizer, não exclui, você não precisa negar ser cineasta, mas é ótimo o termo realizadora. Ele também é muito bom. Acho que a gente tem que incluí-lo nas nossas colocações também. Ele é muito bom. Eu acho que ele é mais potente até do que... O cineasta é mais glamouroso, eu diria. Sim, tem uma... Mas eu tenho... E ele está muito já, vamos dizer assim, eu diria que ele é tão... Se tornou muito ordinário, né? É aquilo que você falou. No banco lá da cadeira, todo mundo já é cineasta, já é encenador, né? Nunca dirigiu nada, nunca ensinou nada, nunca fez nada e já é encenador. No caso do teatro, já é cineasta. Então, isso é muito interessante. Mas depois dessas realizações, assim, pensando não cineasta nessa ordinariedade que deram a palavra, mas o realizador é muito bom também. O termo realizador. Eu gosto muito de realizador, porque acho que diz muito o que a gente faz na vida, né? Ficar tentando realizar, a tentativa de realizar, né? Em várias etapas diferentes, né? É muito bom, parabéns. Essa câmera que respira, eu gostaria de dividir também com você, pensando já a estruturação do agendamento do roteiro, que lá não tem, por exemplo, Henrique olhe a câmera. Lá não tem isso. No entanto, no filme, várias vezes eu fui induzido a olhar para a câmera porque o Tackley, que é realmente o cenografista do filme da Glenda, e é também o personagem do filme do Emerson, várias vezes eu converso com o Tackley. E quando eu procurava o Tackley na cena, ele estava atrás da câmera do filme da Glenda, que é a mesma câmera do filme do Emerson. Então, várias vezes eu olhava para a câmera, e aí vou olhar para a plateia e converso com ele. Então, assim, não está na estrutura do planejamento diretamente olhar para a câmera, mas está falar com o Tati, e isso quebra uma linha narrativa tradicional do cinema, de olhar para a câmera sem estar olhando para o espectador. Eu estou olhando para o personagem que está atrás da câmera. Isso, quando eu assisti, a gente precisou assistir o filme para o festival. Normalmente a gente não vê antes, né? Os atores precisam ver antes para participar do debate do festival. Vendo o filme, eu percebi quantas vezes eu olho para a plateia, mas a plateia entende que eu estou falando com o Tackley atrás. Isso cria camadas de elocução, né?
que você como espectador sabe que o Henrique não está falando comigo, está falando com o personagem que está atrás daquela câmera e que, consequentemente, aqui no cinema eu estou na posição desse cameraman. Quase que cria uma quinta parede, Quase né? que uma Assim, quinta pra parede. Leone, É uma sensação incrível. Porque aí é um olhar duplo. É duplo, amor. É duplo. Olha pra você ver. Quase a voz dupla do Henrique Júnior. Amor, você, né? Quer dizer, é duplo. É duplo. E a riqueza está nele ser duplo, né? Nele ser duplo porque você tem duas narrativas. Exatamente. Olha, que fantástico, o olhar duplo. Que vem da dupla fala do Henrique Júnior, ou dupla consciência do D.W. Du Bois. Você está trazendo... Estamos criando um novo olhar duplo. Para se pensar bastante sobre isso. Né? Que é uma experiência de expectação. O espectador passa por isso. Eu passei pela experiência do ator, mas vendo eu vi que é uma duplicidade realmente desse olhar. E cria camadas de significação muito grandes, assim, porque ainda é ficção e deixa de ser ficção, passa quase a ser um making off, não é? Parabéns. Gente, alguém mais está inquietado? Oi, caiu alguma coisa? Alguém está inquietado com mais alguma coisa? Eu acho que temos um tempinho ainda, né? Cadê a produção? Temos que horas aí? 4 horas. Ó, temos um tempinho ainda. Para quem quiser falar algo. Eu estou vendo alguém aqui já com o microfone na mão. Glenda, você falou que na ilha você trabalhou com a direção de arte. E eu fiz um curso pelo Panorama voltado para essa área, essa parte da direção de arte, e depois tive a oportunidade de viver algumas experiências, poucas. E você falou que você gosta dessa coisa da decupagem, de ler roteiro e de ter ciência, de estar à vontade com o roteiro. E consigo entender você falando isso porque realmente tudo parte dali. E aí depois, nesse processo de por que eu gosto, por que eu estou aqui, por que eu estou querendo fazer isso, eu faço jornalismo, na verdade. Esse processo da escrita, eu parei para perceber que vem muito à tona as nossas narrativas, os nossos olhares, as nossas sensações. E essa coisa, acho que não só do corpo negro enquanto atuação, mas enquanto processo de feitura também. Né? Na direção de arte, nos roteiros. E eu gosto muito da ficção, gosto muito. E a minha dúvida que eu quero te perguntar é em relação a esse cuidado da veracidade para o roteiro, na parte da arte, para roteiro de ficção, entendeu? Eu acho que é um cuidado duplo, não sei, mas me parece que não, apesar de ser lógico, parece que não tem que ser algo tão lógico. Apesar de trabalhar com a semiótica das coisas e com signos, parece que tem que ter mais uma coisa mesmo dessa relação do sentimento e da sensação. E como você vai traduzir isso? Porque a semiótica também é um conjunto de coisas que você conhece, né? Conhecimento de mundo. Tem gente que vai assistir aquele filme e não tem tanto conhecimento de mundo, mas você também quer que aquela pessoa entenda, né? Interprete. Acho que a ideia, ela no meu ponto de vista, assim, a arte ela tem que ser assim, né? Acessível. Então essa é a minha dúvida mesmo. Uma super dúvida. É porque, sim, isso é uma dúvida que a gente sente, sei lá, toda vez que eu paro para pensar um projeto de arte de um filme, eu me vejo diante dessa dúvida, assim, né? De como
como tem que ser, né? Essa coisa, geralmente a arte tem que... Eu sempre fico muito chateada, porque a arte nunca, eu sempre acho que a arte não é muito valorizada dentro do cinema, assim, né? E pensando até dentro da academia mesmo, acho que a arte nunca sempre é tipo, já ouvi muito, tipo, mas é só figurino, só parece que a arte só tem que ilustrar, né? Tem que ser ilustrativa, assim, do mundo. Quando, na verdade, eu gosto muito de pensar na arte como criadora de potência, assim, né? Até como uma forma poética de poder agir, de poder... Sem perceber, né? Às vezes não tem que ser perceptível. Eu acho que tudo parte do tipo de filme que você está fazendo. Qual é o filme que você está fazendo, né? Acho que não tem... Também já tive muito discurso assim, de pensar, não, a cor, eu gosto muito de cor, de pensar cor, de conseguir... Mas para além de a bolsa dele é vermelha e não sei o que é vermelho, mas pensando, né, criando, assim, tentando derrubar... Tipo, se imagina que, sei lá, vermelho é paixão e de repente vermelho é morte, né? Vermelho é outra coisa dentro do conjunto de pacto, né? Eu gosto muito de pensar a arte como uma proposta de pacto que você coloca com o público, assim. O seu espectador vai terminar o filme e ele vai entender que o vermelho transitou entre aqueles lugares e, né, mas isso é muito relativo. Tem filme que não precisa de cor, tem filme que vai te exigir outra coisa, vai te exigir simetria, geometria, vai te exigir, ou vai te exigir tudo isso, né? Mas acho que sempre é bom, muito bom, sempre tem essa coisa da busca pela verdade, né? Pela verdade, pela verossimilhança. Mas eu gosto muito de pensar, eu sempre parto, tipo, no café tinha essa coisa, na arte era muito exausta, tipo, no café, porque a gente criou coisa, então a gente tinha que ser, nossa, no café, e tinha muita vontade tinha muita essa coisa de, a arte era um dos departamentos de destaque dentro do filme, né? A gente contava muito da história da Margarida, que não falava, que ficava isolada, depressiva. A gente contava muito da história dela pelas paredes, né? Mas eu gosto de ficar construindo sentido pra coisa que às vezes eu acho que o espectador nem vai perceber, mas que pra mim é essencial, assim, sabe? Tipo, lembro uma das coisas que eu mais gostei de conseguir me aproximar em café foi de pensar a ausência, porque a Margarida era uma mulher que tinha perdido o filho. E o filho dela não aparecia, assim, aparecia em imagens em imagens VHS, em vídeo, né? Reproduzido, assim, num momento do filme, mas depois você nunca mais não sabia como ele tinha morrido, só sabia que a criança não estava ali. E aquela mulher estava depressiva, mas ela não falava que era por causa do filho, assim, ela fica muito tempo sem dizer nada pro espectador. E aí eu ficava muito tentando, assim, gente, a ausência, saber o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar a ausência. Como é que eu vou trabalhar a ausência? Eu não queria colocar foto do menino e, sabe, não queria ir para esses recursos, porque eu acho que a gente tem uns recursos que são mais rápidos, né? E que também comunicam, mas eu gosto de ficar tentando, e aí? Mas descobrir as coisas também, né? Que é esse lugar do não saber. Do lugar de que você começa um projeto de um filme sem saber das coisas. E aí o filme vai te mostrando um pouco os direcionamentos, você vai tendo que ter construindo alguns sistemas para conseguir dialogar com aquilo que o filme te exige. Então no café, em algum momento me deu um negócio de rabisco na parede. Eu fiquei pensando, gente, criança, quando é pequena, tipo 5 anos, né, até 5 anos, criança adora rabiscar a parede. Adora, é uma luta. E aí eu falava, gente, é isso. E aí a hora que eu descobri isso, eu fiquei muito feliz comigo, assim, sabe? Tipo, falar, poxa, com certeza o Paulinho rabiscava as paredes da casa. E aí a gente começou a rabiscar as paredes da casa, assim. E aí era muito bonito, porque não tem criança, é uma casa de qualquer adulto, assim, né? Da Margarida, era uma casa de adulto, mas às vezes a câmera se aproximava um pouquinho mais também não era uma super pichação, né? Mas era feita com lápis de cor mesmo, com giz de cera. Aí a câmera se aproximava um pouquinho da parede, você via os desenhos do Paulinho, assim, na parede. E aí ali eu achava que o espectador que visse aquele desenho ia sentir falta da criança. Ia falar, nossa, por que cadê, né? Quem ia tocar de alguma forma. Não ia parar o filme para pensar, o menino não tá aqui. Não ia ser, né? Não ia ser uma coisa muito específica, mas ia se dissolvendo no meio daquela percepção. Aí eu gosto acho que esse é um exemplo que eu poderia, assim, dar, assim, de formas mesmo, né? Que eu acho que a arte pode ser construtiva. Eu fiz essa pergunta para você e falei para você essas coisas justamente por causa disso. Porque, apesar de ter vivido pouca experiência, né, nessa área, mas quando a gente tem um senso crítico das coisas, eu já comecei a perceber
um cansaço que existe e essas mesmas práticas nos diretores, né? Eu, enquanto assistente, ficava querendo puxar aquela coisa do sentimento. Não, mas eu senti isso. Não, mas a gente vai dressar, a gente vai colocar as coisas e o que vai estar lá já vai... É que parece que, por ser uma área que não é tão valorizada, que é a área da direção artística, entre aspas, porque para mim é, para você também, parece que é uma coisa que as pessoas já fazem muito com essa coisa da praticidade, né? Qual é o objeto que vai mandar produzir, onde é que vai pegar tal coisa, acontece em que época. É tipo assim, essas coisas assim, que eu acho que são mais superficiais. E na minha maneira de enxergar, eu fico muito feliz de te ouvir, uma mulher que me representa e que né, já está em um patamar maravilhoso, um patamar que você merece estar. É muito importante eu ouvir isso, sabe? Que você pensa a partir da sensibilidade e que a arte te conduz assim, porque realmente, para mim, a arte e a montagem é como se fosse a alma mesmo, sabe? Do filme. Se você não tiver esse cuidado, sai uma coisa que não tem nada a ver com o que a pessoa que escreveu o roteiro pensou. Enfim, isso. Mas é isso, né? Tipo, você fala a arte, a montagem é a alma do filme, mas tipo, a fotografia também é a alma do filme. Eu tô entendendo exatamente o que você tá colocando. Mas é porque é muito gostoso pensar isso, que é isso. Por isso que a gente precisa de equipes e de profissionais que amem, por isso a gente precisa amar, né? Assim, pra mim, amar é muito importante, assim. Nossa, é muito difícil trabalhar com gente que não ama as coisas, porque eu acho que vai contagiando, né? É uma coisa de tesão, você vê a outra pessoa ali vibrando, você quer vibrar também. E aí é muito gostoso pensar nesse grau de autoria que as equipes podem ter, né? No sentido de que, por exemplo, eu gosto muito de arte, mas figurino não é uma coisa que me cativa, assim, não é uma coisa que eu figurino é uma coisa que... Cenário me dá muito tesão. Composição e tal, mas figurino eu sempre fico mais assim, não sei. E aí eu gosto quando tem alguém que é muito de figurino, porque a pessoa vai fazer aquilo de uma forma muito foda, sabe? E eu acho que é gostoso poder trabalhar com gente que ama, montar a equipe dentro desse sistema, porque aí você também propõe e você sabe que a pessoa vai fazer um trabalho, vai criar sentidos, vai criar nexos, vai criar uma forma de um sistema ali que é dela. E que às vezes você pode falar, nossa, eu nem gosto tanto de arte, mas você, sabe, enquanto você não precisa gostar. Acho que eu fiquei pensando, anotando tanto de coisa muito que poderia ser hoje, né? Porque eu achava que era muito mais disparos, né? Pra gente partir de um ponto e chegar em outros e se amarrando. Mas aí, que eu acho que o que ficou, acho que eu não falei disso de alguma forma, mas que acho que era aquele escreve que era tipo a busca pela verdade e o que poderíamos chamar de verossimilhança, né? Que acho que entra nesses papos que a gente fica tentando fazer no cinema, né? Ou o realismo, né? Essa coisa de tem que ser real, a ficção tem que né? Tem que ser uma verdade, né? Mas pensada a partir de um outro sistema de produção, né? Acho que é essa coisa que a gente tem com a realidade, né? Essa necessidade de, tem que ser real, tem que convencer, tem que passar a verdade para o espectador, para quem está assistindo, para o ator, talvez se a gente tivesse esse mesmo parâmetro, que a gente tem esse parâmetro para com o mundo, se a gente tivesse esse parâmetro a partir dos nossos processos de produção, pensando em processos de produção que partam do real, da nossa realidade, do que é real pra gente, do que é verdade pra gente, sabe? Talvez a gente conseguisse ficar se debatendo um pouco menos, assim, porque às vezes a gente acaba reproduzindo, tendo que reproduzir uma série de padrões, de formas de fazer que dizem muito pouco da gente, né? E acho que se a gente para pensar assim, dentro do que eu sou, dentro do contexto do que eu vivo, onde eu estou, com quem eu me relaciono, o que é verdade para mim, assim, o que faz sentido de verdade. E aí trazer esse conceito de realismo de verdade para forma de produção. Porque na forma de produção a gente fica se machucando enquanto para comunicar, para não sei o quê. Mas na forma de produção a gente não altera. Na forma de produção a gente fica sempre
sempre só reproduzindo, né? E eu acho que é ter um pouco mais de cuidado consigo, né? A gente tem que cuidar da gente, pensar mais em si, pensar que, né, eu sou enquanto artista, enquanto que você for, enquanto educadora, enquanto eu sou importante, o meu processo, o lugar que eu estou é importante para mim, né? E diz muita coisa do que eu vou mostrar para o mundo, né? Do que eu vou possibilitar, do processo que eu vou chegar. E nunca esquecer do processo, né? Porque sempre um processo tudo. Nunca termina. É isso, muito obrigada, gente, muito feliz. Obrigada a você.